Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite de... Bom dia! Hoje são 22 de dezembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Veja a questão aí. Temos assim, abre aspas e aí parênteses com reticências. É comum que fiquemos atentos à maneira como diferentes pessoas, e aí o espaço vazio, confiamos, se posicionam antes de formarmos a nossa própria opinião. Fecha aspas aí. O item 2, abre aspas. Quero que o formador de opinião seja coerente, mas, se for dizer algo desatinadamente oposto, e aí o espaço vazio, disse antes, que reconheça isso com humildade, porque mudar de opinião, às vezes, é um sinal de inteligência e integridade. Quero ler opiniões, e aí o espaço vazio. Quero ler opiniões, me surpreendam de vez em quando. E aí, reticências e aspas. E aí o ponto. O que é questão aí? Agora ela traz o seguinte. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas dos segmentos acima. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Muito bem. Ela traz aí 2 itens com orações e traz 3 espaços aí vazios. 3 espaços vazios. E o que essa questão quer? Ela quer que você escolha a única opção que, na ordem, preencha corretamente os espaços acima, os espaços vazios. Em cada opção, você vai encontrar 3 expressões ali separadas. Então, no primeiro espaço vazio, você vai colocar a primeira expressão da opção. No segundo espaço vazio, você vai colocar o segundo termo da opção. E no terceiro espaço vazio, você vai colocar o último termo que vem na opção. Então, a opção correta traz três expressões para você preencher, respectivamente, os espaços acima. Entendeu? Então, procure aí qual é a opção correta. Depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos aos textos. Começa assim. É comum que fiquemos atentos à maneira como diferentes pessoas em quem confiamos ou em que confiamos. O espaço aí a ser preenchido é assim. Em que, veja bem, atentos à maneira como diferentes pessoas em quem ou em quem confiamos ou em que confiamos. Então, a primeira expressão é isso aí. Você pode colocar aqui em quem ou em que, mas sempre o em, a preposição em. Por quê? Por causa do verbo confiar, confiamos. Quem confia, confia em algo. Verbo transitivo indireto, preposição em. Confio em você. Sempre a preposição em. Então, aqui no espaço vazio, você pode preencher com em quem confiamos ou em que confiamos. Olhando rapidamente as opções A, B, C, D, E, a primeira expressão aí, em quem. Então, as opções não trazem em que. A primeira, a palavra em que, traz em quem, que é correto. Então, você vê aí rapidamente nas opções que as duas opções B e D trazem a expressão em quem. Em quem. Nenhuma traz aí a expressão em que, seria também correta. Então, em quem aí está correto. Então, a opção verdadeira ou pode ser a B de bola ou então a D de dado. Em quem aí, as duas trazem em quem. Está correto isso aí. Continuando. Vamos lá. É comum que fiquemos atentos à maneira como diferentes pessoas em quem confiamos se posicionam antes de formarmos a nossa própria opinião. Aí vem o item 2. Quero que o formador de opinião seja coerente, mas, se for dizer algo desatinadamente oposto ao que disse antes, então o segundo espaço a ser preenchido aí é ao que. Veja bem, ao, por que ao? Veja a palavra oposto. Quem é oposto é oposto a, preposição a algo, oposto a alguém. Então o correto aí, quero que o formador de opinião seja coerente, veja bem, seja coerente, mas se for dizer algo desatinadamente oposto ao que disse antes, olha aí, ao que, você deve preencher por ao que aí. Esse que é pronome relativo, não é? E o ao, a preposição a, mais aí o artigo o. Artigo definido o. Ao que, no caso aí, isso aí representa um pronome demonstrativo. Ao, aí, no caso aquilo. Ou seja, mas se for dizer algo desatinadamente oposto àquilo que disse antes, entendeu? Então sempre aí ao que. A segunda expressão ao que. Então olhando aí as opções B e D, a opção B de bola traz aí a segunda expressão a quem? Não. É ao que. E a opção D de dado traz aí ao que, como segunda expressão, correto. Ao que. Oposto ao que, ou seja, oposto àquilo que disse antes. Que reconheça isso com humildade. Então, até agora, aí a opção D de dado está correta. Vejamos agora a outra oração. Quero ler opiniões que me surpreendam de vez em quando. Quero ler opiniões que, olha aí, que me surpreendam de vez em quando. O correto aí é o que? Pronome relativo. Quero ler opiniões que me surpreendam de vez em quando. Então você vê aí que a única opção correta é a opção D de dado. D de dado. Lá no primeiro período, como diferentes pessoas em quem
confiamos. A opção D. A segunda, temos aí, mas se for dizer algo desatinadamente oposto ao que disse antes. E a última expressão aí da opção D de dado, o pronome relativo que. Quero ler opiniões que me surpreendam. Olha aí. Então, a única opção correta aí é a opção D de dado. As demais aí estão erradas. Não vou nem aqui mexer com elas, porque aqui já está bem claro, não é? Já está bem claro. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.